Bom, eu já vou chamar aqui para começar Carlos Jordi. Carlos Jordi é líder da oposição aí na Câmara dos Deputados. Tem muita coisa para falar sobre essas imagens do dia 8 de janeiro que foram vazadas. E outra, né, Jordi? A esquerda, não o PT só não, a esquerda lutou enquanto pôde contra a CPMI do dia 8 de janeiro. E aí, Jordi, eu te pergunto, agora eles querem liderar a CPMI, eles querem presidência, eles querem relatoria, e assim o povo se questiona, como alguém que lutou tanto contra um projeto, né, contra uma CPMI, vai liderar uma CPMI, vai presidir, vai ter relator. Jordi, seja muito bem-vindo aqui ao Tá na Roda. E essa hipocrisia? O que a gente tem a falar, Jordi, sobre toda essa hipocrisia que a gente vê na Câmara dos Deputados? Eu também vou jogar esse debate para a Elaine Keller, para o Bissoli, para a Carol, porque aqui a gente quer ouvir todos os pontos de vista. Então, Jordi, já posso chamar o Jordi com a gente? Ó, vamos botar o Jordi aí na tela? Jordi, é brincadeira, Jordi. Será que eles acreditam que o povo é otário? Eu vou ser bem direto, o povo é otário agora. Porque o Lula diz que não sabe das imagens e ele tinha pedido o sigilo dessas imagens. Aí agora eles querem os líderes. Eles querem Omar Aziz, eles querem Renan Calheiros. Agora, como que alguém que lutou tanto contra uma CPMI quer liderar essa CPMI, Jordi? Seja muito bem-vindo aqui ao Tá na Roda. Fala, Thiago, todo mundo que nos acompanha aí no Tá na Roda. Um prazer poder falar mais uma vez aqui com vocês. E realmente, né, é o que eu sempre falo, o governo ele vive de narrativas. A estratégia inicialmente deles era blindar a CPMI, impedir que a CPMI ela pudesse acontecer sob essa alegação de que eles já tinham as imagens e que as investigações já estavam sendo feitas pela Polícia Federal. Inclusive tem um vídeo do Lula dizendo que, olha, nós temos as imagens e que mostram quem participou, quem não participou. E a alegação é que a CPMI ela atrapalharia a agenda econômica do governo. E assim, é uma balela, até porque o governo em 100 dias não apresentou nenhum projeto, um governo sem projeto. Hoje que nós temos aí o arcabouço fiscal que até 3 dias atrás era simplesmente um PowerPoint. Então eles não têm nenhum tipo de projeto para apresentar. Isso daí era somente uma narrativa, porque eles queriam impedir o avanço de uma comissão parlamentar mista de inquérito que poderia investigar com profundidade todos os atos. E Lula tinha total ciência das imagens, tanto que ele disse que tinham já essas imagens mostrando quem participou ou não participou. Agora eles estão alegando que Lula não teve acesso às imagens, que quando ele requereu as imagens ao GSI, o GSI disse que as câmeras estavam quebradas. Ora bolas, como as câmeras estavam quebradas e eles não tinham acesso a imagens, se o próprio Lula decretou sigilo de 5 anos sobre as imagens? Isso é uma verdadeira hipocrisia. Eles estão cada vez mais se embolando nas suas narrativas, nas suas pequenas mentirinhas, que vão fazendo com que ele se atrapalhe em todo. E veja bem, nós sempre dissemos que o governo teve participação, uma participação por uma omissão dolosa, tanto de Flávio Dino quanto de Lula. Hoje nós sabemos que o GSI também estava envolvido. E falávamos que o Flávio Dino ele teve conhecimento através dos órgãos de inteligência de que os atos aconteceriam no dia 8. A ABIN havia já informado a Dino, a Polícia Federal, e Dino dizia que não teve acesso a nenhum ofício ou relatório dizendo a respeito do 8 de janeiro, dos riscos do 8 de janeiro. E, na verdade, no dia 7 de janeiro, às 6h23 da tarde, 18h23, Dino recebeu um ofício da Polícia Federal, eu tenho esse ofício, alertando sobre os riscos do 8 de janeiro. E ele fala, o diretor-geral da Polícia Federal, com uma riqueza de detalhes sobre o trabalho de inteligência que demonstra que manifestantes estavam indo para Brasília para impedir a tomada de poder pelo comunismo, que estavam insatisfeitos com o novo governo, que haveria risco de depredação e vandalismo, e pede o reforço da Polícia Federal, o reforço do policiamento nos órgãos federais. E Dino sempre disse que não, se eximiu de culpa, dizendo que não sabia, e dizia o seguinte, que
o papel de policiamento das vias do Distrito Federal é da Polícia Militar do Distrito Federal. E de fato é. Mas dos órgãos federais é sim do governo federal. É da Polícia Federal, é dos agentes do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Mas veja só, 1823 ele recebeu esse ofício. Ato contínuo. E isso eu estou falando porque eu tenho aqui a matéria do Jornal Globo que fala a respeito disso. O Jornal Globo, no dia 12 de janeiro, noticiou que o GSI dispensou o reforço da Guarda Presidencial 20 horas antes da invasão. A determinação feita por escrito ocorreu cerca de 20 horas antes dos atos dentro do prédio onde fica a sede da Presidência da República. Com a medida, o GSI prescindiu de um pelotão composto por 36 militares que já estava no local desde a sexta-feira, dia 7. Ou seja, havia 36 militares do GSI fazendo a segurança. E quando houve o comunicado da PF para Flávio Dino dizendo que havia os riscos, 20 horas antes dos atos, eles simplesmente esvaziaram, mandaram aqueles militares ir embora. Vocês lembram que horas que começaram os atos do dia 8 de janeiro? Foi às 15 horas do dia 8 de janeiro. Ou seja, 20 horas antes, sabe que horas foi? Que eles dispensaram? Às 19 horas. Ou seja, 18h23, comunicaram Flávio Dino que aconteceria. Às 19 horas, o GSI dispensou o reforço da Guarda Presidencial. Isso tudo foi um ato forjado. Um ato forjado para que acontecesse aqueles atos de vandalismo, acontecesse todos os desdobramentos, decretasse intervenção federal, porque o governo já estava num momento muito ruim. Então quiseram fazer uma cortina de fumaça sobre tudo que eles estavam fazendo e criar uma narrativa contra a direita e contra o presidente Jair Bolsonaro. Por isso que agora nós não podemos deixar com que o governo assuma a CPMI. Porque, como eu disse, antes eles queriam blindar, agora eles estão querendo tomar a CPMI para ela acabar em pizza. Eles querem o relator, querem o presidente para fazer uma blindagem e construir a sua narrativa contra os apoiadores do presidente, contra o presidente Bolsonaro e se eximir de total culpa. E querem tirar, né? E querem tirar o André Fernandes, que foi quem propôs a CPMI. Eles querem tirar o André Fernandes, né, Jordi? Eles querem tirar o André Fernandes sob uma alegação totalmente inverídica, uma alegação absurda. Eles dizem que o André Fernandes estava no dia 8 de janeiro, ele não estava. André Fernandes, dias antes do 8 de janeiro, ele publicou nas suas redes sociais sobre o ato do 8 de janeiro. Por quê? Porque estava sendo noticiado que era um protesto contra o governo Lula. E aí ele disse que estaria nesse evento, que era o primeiro ato contra o governo Lula. Você veja bem como ele não teve nenhum caráter golpista nesse seu anúncio sobre essa manifestação que estava prevista para o 8 de janeiro. Então agora que estão querendo dizer, inclusive a CNN foi muito infeliz dizendo que André Fernandes estava, ele não foi para Brasília, ele nem chegou a ir para esse ato em Brasília, não estava, ele estava no Ceará. E aí querem dizer que ele está sendo investigado pelo STF. Inclusive, eu tenho certeza que Alexandre de Moraes só deixou o André Fernandes até agora sem prestar depoimento no STF sobre esses atos, que existe um inquérito que foi feito para apurar os atos do dia 8 de janeiro, e ele até agora não conseguiu prestar depoimento para deixá-lo amarrado, como se fosse na condição de investigado. E aí eles não querem deixar que ele participe. Eu acho até que o André Fernandes não tem que ser o presidente, não tem que ser relator. Eu acho que a gente tem que colocar alguém que não seja tão envolvido, né? Já que ele foi o autor da CPMI, eu sou coautor, mas ele é o autor e tem essa perseguição, então querendo construir essa narrativa contra ele, mas ele tem que ser um participante sim, porque ele de fato está muito por dentro de tudo que está acontecendo. Estamos aí fazendo um trabalho muito bom de investigação contra tudo isso, como eu citei aqui para vocês, essa linha cronológica dos fatos, e eu acho que ele tem que participar para que possamos fazer uma apuração firme e contundente de todos os fatos e sem passar a mão na cabeça de ninguém. Quem fez depredação, quem fez vandalismo, tem que responder por isso. Ô, Jordi. Mas aqueles inocentes, que muitos inocentes foram responsabilizados, tem que ter a individualização das suas condutas, serem inocentados, e o governo federal, por sua omissão culposa, dolosa, deve responder por isso também.